Bom dia a todas e a todos, né? Vamos inverter a ordem, né? É uma satisfação para nós estarmos aqui novamente, dialogando com vocês. A responsabilidade aumentou muito, não é? Porque dentro dos nossos humildes préstimos, alguns colegas ontem, principalmente que não deu tempo para falar aqui, nós conversamos com muitos de vocês, cada um com o seu pleito, quer dizer, graças a Deus, de certa forma, a fala conseguiu dar uma visibilidade a algo que é invisibilizado nas relações humanas, em especial no ambiente de trabalho. E aí ficou a responsabilidade maior, porque quando nós tratamos com um público de fato interessado, de fato compromissado, eu tive a honra, inclusive, de me aproximar de vocês, que essa questão humana, ver um pouco do trabalho, né? Eu vi a colega lá de Cuiabá, na luta dela, colega do Rio, cada um que a gente teve a oportunidade de sentar e foi mostrando seu trabalho, o tamanho da luta, quer dizer, eu me senti extremamente feliz, até com a declaração da colega que dizia que estava um pouco desanimada no movimento sindical, estava inclusive afastada, e o presidente Neto e outros colegas a incentivaram, ela está fazendo um trabalho que parece assim de extrema excelência no estado dela, né? Então, quer dizer, dá um ânimo, né? É uma central jovem, né? Pessoas extremamente dedicadas, né? Porque é diferente ser idoso de ser velho, né? É diferente essa questão da idade, dos tempos das pessoas, né? Então, a juventude está na mente, né? Nessa vontade de luta, nesse olhar que brilha, né? E eu acho que isso é fantástico, e o presidente parece que está desempenhando bem esse papel em motivar, como ele disse, nas funções meio, e instigar a base da central. Então, para nós, assim, uma felicidade muito grande. E ficou o compromisso, tanto que eu já acordo cedo, isso como cearense, né? Dormidor de rede, dormindo de cama, dorme menos, né? Então, a gente dorme tarde e acorda muito cedo, e eu resolvi dar um tempinho para fazer uma adaptação nos slides que tinham sido originariamente mandados para a produção, para trazer algumas questões do próprio estado de Santa Catarina, certo? E escolhi, dentro dos vários vídeos, porque a temática é recorrente na mídia anti-hegemônica ou contra-hegemônica, né? Ou seja, a mídia da internet, porque isso na grande mídia não tem um espaço maior, e me colocaram, pelo que eu percebi, dois temas que são ostensivamente invisibilizados. Ontem, o assédio moral, e hoje, o trabalho degradante. Por que são invisibilizados, né? Nós falamos ontem, detalhamos a parte do assédio moral. E hoje, porque no senso comum, é diferente do que nós estamos aqui produzindo, que é uma ciência e uma prática dentro da experiência, tá? Trabalho escravo no Brasil acabou com a lei áurea, né? Tanto que Fortaleza, principalmente o estado do Ceará, é a terra da luz, porque foi o primeiro estado do Brasil a libertar os escravos, né? Então, quer dizer, esse discurso da história faz com que as pessoas digam que não tem mais pelo que lutar e que não existe mais trabalho escravo em sentido estrito, ou trabalho em condições análogas à escravidão, ou trabalho degradante. Entendeu? Então, como as pessoas estão muito envolvidas nos seus próprios mundos, né, um individualismo reinante, em que as pessoas de fato só pensam, né, enfeitiçadas em trabalho, dinheiro e consumo. Então, se a pessoa está trabalhando, não está vendo essa relação, está recebendo o dinheiro dela, mesmo não trabalhando, por exemplo, quem já deu o seu suor para o país, por exemplo, os aposentados, e outros que já têm estão vivendo de rendimentos com o dinheiro e estão com o consumo, não pensam que se aquilo não é visto ao lado deles, não quer dizer que não exista. E por vezes não é visto ao lado dessas pessoas, porque de fato é invisibilizado socialmente, são coisas que nós não queremos ver. Eu lembrei de um colega que lia a revista, acho que era a Veja, e ele dizia que começava com grandes problemas, mas gostava de ler a Veja de ponta a ponta, porque no final é só entretenimento, riqueza e tudo. Ele começava triste e terminava muito feliz e se sentindo com vontade de viajar, alegre e rico. Quer dizer, então, essa é uma perspectiva interessante, né, na construção. A gente tende a minimizar os problemas, por tantos problemas que nós temos, pelo nosso medo, pela síndrome do sobrevivente e outras síndromes pelas quais nós estamos passando. Então, o trabalho em condições degradantes, ele também vai passar por essa mesma lógica.
Então a gente tem um papel aqui, eu tentei também trazer imagens novamente, e vídeo, e questões, né? Trouxe um vídeo apenas de 13 minutos, para a gente tentar visibilizar isso. É uma temática também enfrentada pela OIT, dentro da lógica do trabalho decente, né, com condições mínimas para garantir a dignidade da pessoa humana. Não esqueça que dentro dos direitos fundamentais, e aí lembrando a fala do presidente, sempre ligada à Constituição, na teoria dos direitos fundamentais é bom relembrar o que é que significa ser um direito fundamental. O direito fundamental é aquele direito que está lá como uma proteção ao cidadão contra os arbítrios do poder, do Estado. Então, é partindo dessa lógica que um dos direitos fundamentais que estão aqui no Brasil postados na Constituição, hoje nós temos como direitos fundamentais o que está na Constituição de 88 e as normas, né, tratados internacionais sobre direitos humanos, que foram ratificados pelo Brasil, lembre-se, convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, são tratados internacionais sobre direitos humanos. E esses tratados internacionais sobre direitos humanos, quando ratificados com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, direito fundamental, eles são equivalentes às normas constitucionais. Então, tanto faz o que está na Constituição, em regra, como o que está nos tratados da OIT, ratificados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º. E veja que os tratados internacionais anteriores da OIT, ratificados, anteriores a 2004, que quando foi editado este parágrafo 3º do artigo 5º, que delimita esse quórum, que é o mesmo quórum de emenda à Constituição, o Supremo decidiu que eles estão em uma hierarquia que não fica equivalente, mas também é superior à lei. Eles estão na supralegalidade. Então, o poder destas normas é altíssimo. Então, os demais tratados internacionais têm peso de lei, mas os tratados internacionais sobre direitos humanos, como, por exemplo, os convênios ou convenções da Organização Internacional do Trabalho, ou eles são normas fundamentais equivalentes às normas que estão na Constituição, ou eles são normas supralegais. De forma didática, os que não foram ratificados são antes de 2004, seriam supralegais, ou seja, estão acima inclusive da própria consolidação das leis do trabalho, e os demais estão equivalendo às normas constitucionais como se fossem uma emenda, só não são uma emenda formal, mas eles se adequam ao ordenamento. Então, essa perspectiva de defesa dos direitos fundamentais tem a lógica da própria legalidade. Por que você está falando dessa discussão de um linguajar jurídico muito complexo, Clóvis, nesse começo de fala? Para nós que em maioria somos sindicalistas da prática do trabalhador, que nunca ouviu falar disso, está trabalhando lá, inclusive em condições degradantes. É para você entender que quando não se cumpre a legislação, e a legislação do trabalho, essa legislação do trabalho ela é protegida, ela consta como direito fundamental, lembra? Uma proteção do cidadão contra os arbítrios do Estado. É por isso que na Constituição de 88, na época da Assembleia Nacional Constituinte, eles encheram de dispositivos o artigo 7º da Constituição. Então, não cumprir a legalidade é ferir direito fundamental, é atacar a dignidade da pessoa humana, é iniciar condições degradantes de trabalho. Então a gente já vai começando a entender mais ou menos o que é o trabalho em condições degradantes, esse tipo de trabalho em que o trabalhador, pela sua condição de maior diferença social, de maior invisibilidade, de maior dificuldade, de hipossuficiência, esse trabalhador ou trabalhadora tem os seus direitos desrespeitados. Então ele está tendo direitos humanos desrespeitados, direitos fundamentais desrespeitados, direitos que estão na Constituição desrespeitados, direitos que estão defendidos por tratados internacionais desrespeitados. Lembre-se, a Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, é anterior à ONU e hoje é parte da Organização das Nações Unidas. Então, só uma
primeira perspectiva para nós. A OIT é um órgão tripartite, ou seja, para sair uma convenção da OIT, tem que haver um diálogo, um acordo entre representações mundiais, né, dos trabalhadores, dos empregadores e dos estados, do poder público. Quando você assume como diretor da OIT, você recebe 3 chaves, que exatamente são os 3 poderes ali representados. Nós estamos aí com o Gui Heider, e é o primeiro representante histórico da OIT que é ligado aos trabalhadores. Né? Então, só para a gente fazer essa reflexão. Então, de antemão, a OIT tem convenções sobre trabalho escravo. Essas convenções, nós vamos colocar 3 que foram ratificadas pelo Brasil, ou seja, são cogentes, são exigíveis, são passíveis de punição, certo? E essas convenções, nessa lógica, o Brasil tem que cumprir. E estão, inclusive, internalizadas por norma nacional, inserindo decretos legislativos, inserindo essas convenções no Brasil. A importância das convenções vem de um amadurecimento após uma observação de trabalhos degradantes ocorridos no mundo inteiro. Então, por mais que queira dizer que a escravidão acabou, nós vamos demonstrar que ela não acabou e vamos tentar demonstrar ainda mais que ela está tão próxima e com mais gente do que quando havia o regime de escravidão. E quando eu digo isso, não estou apenas com efeitos retóricos. É lógico que tem mais gente. Só para você imaginar, o Brasil, de 100 mil pessoas, 180 mil pessoas, de 2, 3 milhões de pessoas dos anos 50, nós estamos com quase 210 milhões de pessoas. Então é lógico que em termos proporcionais, nós temos hoje, vamos encontrar mais gente no trabalho escravo, no trabalho degradante e no trabalho infantil, em um quantitativo muito maior do que se viu em qualquer momento da história, contando pessoa por pessoa. Porque o mundo hoje é um mundo que era de milhões e é um mundo de bilhões. Né? Já estamos passando quase dos 7 bilhões de habitantes no mundo. Certo? Então, é uma perspectiva não retórica, é uma perspectiva real. Né? Há muita gente nessas condições e há um aprimoramento dessa lógica. Então, está aí a norma da OIT, valorizarmos essa lógica da OIT, porque nessa perspectiva houve um acordo, um reconhecimento pelos próprios empregadores e pelo poder público dos Estados-membros da ONU e da OIT para firmarem uma convenção como essa. Ou seja, não é uma proposta que veio apenas dos trabalhadores. Então, se essas normas foram criadas internacionalmente, como é que nós vamos descumprir? É importante alertar, e o nosso colega jornalista aqui da Central estava conversando comigo, né, nas formas de combate. Cuidado, porque o próprio TST agora está querendo vedar que sejam registrados na lista suja do trabalho escravo do Brasil, e tem decisão do TST sobre isso agora, no final do mês, para não colocar na lista suja. Vamos colocar isso nos slides. Cuidado, porque tem projetos caminhando com muita força no Congresso Nacional para destipificar o crime de condições análogas à escravidão. Veja, é a contramão da evolução humana histórica, porque o mundo diz uma coisa, consegue um acordo entre patrões e empregadores, um mundo que tem países muito mais industrializados do que o Brasil, um mundo que tem produções agrícolas muito maiores do que o Brasil, em diversos setores, eles conseguem chegar a um acordo, a gente ratifica, e aqui quer ir contra as normas que nós já ratificamos. Normas que, em tese, não poderiam ser alteradas, porque se equivalem às normas constitucionais. São direitos humanos. E direitos individuais estariam blindados assim como cláusulas pétreas. É outra discussão. Agora, até que façam alguma coisa, depois que a norma aprova, muita gente já tem morrido, muito direito já tem perecido. É por isso que criticam, inclusive, textos processuais, normas processuais, como a modulação dos efeitos das decisões do Supremo. As modulações eram na Europa para garantir direitos e aqui são para tirar. Por exemplo, o poder público faz uma legislação que ele sabe que é inconstitucional, por exemplo, para cobrar tributo. Cobra tributo, tem um caso no Supremo que já foi reconhecida a inconstitucionalidade do tributo. A União deveria devolver 62 bilhões para as pessoas. Sempre soube que o tributo era inconstitucional. Não devolve, quando chega no final, o Supremo vai julgar, o efeito é para ser retroativo, que no direito eles chamam de ex tunc.
Aí chega lá, eles fazem com 2 terços, com 8 ministros, votar a modulação só daqui para frente. Por quê? Dizer que tem que modular os efeitos, porque se for devolver os 62 bilhões, que é direito das pessoas que foram expropriadas do seu dinheiro, do seu trabalho, de tudo, vai causar uma crise orçamentária. Olha, um argumento que é para discutir crise jurídica, garantia de direito fundamental, a União faz uma coisa errada, angaria 62 bilhões, depois não quer devolver, e o Supremo Tribunal Federal vai e aceita. E nós temos que ter movimento para isso, na questão do enfrentamento. Hoje, estava vendo no jornal pela manhã, a própria Venezuela, eles colocaram lá para o impeachment 7 ministros de uma corte congênere com a nossa. 7 ministros. Quer dizer, cadê esse tipo de enfrentamento? Nós aqui temos ministros dizendo, criticando ministros, criticando tribunais completos dos trabalhadores. Quer dizer, são questões às quais nós devemos refletir. Ou seja, não é que não tenha como enfrentar. Tem. Agora dá trabalho. Dá trabalho, mas tem muitas frentes, tá? Então, eu comecei aqui a fala com conceitos, né? Ó, visão monocular. Qual é a visão monocular? O pessoal só quer dizer que não existe mais trabalho escravo, que não existe mais trabalho degradante, que não existe descumprimento de norma fundamental. Porque diz que hoje tem fiscalização, sabemos que é apenas formal. Há mais, só no Ceará, há mais de 2.000 denúncias acumuladas em Fortaleza, junto aos auditores fiscais do trabalho. Vamos medir isso. São Paulo tem mais de 19 milhões de habitantes. Fortaleza só tem 2,5 milhões. E temos 2.000 denúncias acumuladas. Coloca aí para São Paulo. Coloca para o resto do Brasil. Dados dos próprios auditores fiscais do trabalho. Então, dizer que não existe porque há uma fiscalização é verdade? Não é verdade. Porque nós não temos estrutura no Ministério do Trabalho para fazer fiscalização. O Ministério do Trabalho, por exemplo, lá no estado do Ceará, teve 2 taxas do Ministério Público do Trabalho para comprar os carros, porque não ia mais verba para comprar carro para eles. Aí esbarravam na questão da gasolina e agora os carros estão parados porque não tem pneu. Então, tem que quebrar a visão monocular, tem que deixar visível o que é invisibilizado. O que é a visão monocular? Ver só por um lado. Qual lado? Não existe trabalho escravo. Esse é o discurso patronal. Por que não existe? Porque tem fiscalização, porque tem o governo, porque tem lei. Mas tem lei que o povo não cumpre, aposta na impunidade e tem falta de fiscal, falta de incentivo para fiscal e as próprias multas do Ministério do Trabalho e Emprego, para quem já deu uma olhada, são multas baixíssimas. Tanto que estão multando hoje questões de direito ambiental normal para as questões de direito do trabalho. Porque o meio ambiente do trabalho é um dos ramos do direito ambiental. Que as indenizações são maiores. Então, você imagina que até 10 mil reais, tem portaria ministerial, não escreve uma empresa na dívida ativa. Quem já é advogado já deve ter visto isso. Não vai atrás, não busca. Diz logo, não compensa para nós. Então, a empresa receber várias multas pequenas para chegar a esses valores, é complicado, né? Então, quer dizer, vencer uma visão monocular, trazer uma lógica de sociologia das ausências. Eu estou usando os termos do Boaventura de Souza Santos, um teórico de Coimbra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles, monocular, não existe trabalho escravo. É só uma visão. Segunda visão, torna o trabalho escravo ou degradante a algo ausente na sociedade. Terceira lógica, ecologia dos saberes. Uma ecologia dos saberes, quando eu digo que a categoria patronal fala que os empregadores são extremamente fiscalizados, e você traz uma ecologia dos saberes, informações dizendo que falta carro, que falta combustível, que falta auditor fiscal do trabalho, eu estou fazendo o quê? Uma ecologia dos saberes. Eu estou trazendo informações que a grande mídia não vai ostensivamente trazer, porque não é interessante para a categoria patronal. Então, eu acho interessante partir dessa lógica. Então, ó, conceito de visão monocular, vamos vencer. Mostrar a ausência, vamos mostrar. Trazer uma ecologia dos saberes, vamos trazer. Trazer uma sociologia das emergências, ou seja, o que é que nós vamos fazer? O que é que está para o primeiro plano? Por exemplo, a defesa do Ministério do Trabalho, a ampliação das competências. Ontem eu vi
uma discussão de que o auditor receberia a mais pelos autos, mas não tem auditor. Isso aí é mais uma questão que provavelmente vai ser utilizada para tornar o tema do descumprimento de normas trabalhistas invisível, porque na prática não acontece. Você tem um pouco mais, não chega a 3 mil auditores fiscais no Brasil, um país de 210 milhões de trabalhadores, com a massa de trabalho de mais de 80%. É lógico que não dá para fiscalizar. Você chega, no Ceará tem 184 municípios, divide em 4 zonas, norte, sul, leste e oeste. Uma zona para um fiscal, quilômetros de distância. Quilômetros de distância, é lógico que é impossível. É lógico que é impossível. Bom, problema mundial, independe da classificação do país, ocorre em áreas rurais e urbanas. Houve um caso, por exemplo, você pegar lá na Áustria, 70 pessoas dentro de um caminhão frigorífico, acabou o gás do ar, fechou o escapamento, morreram essas pessoas dentro, indo para trabalhar para grandes marcas, na Áustria. O que antigamente nós chamávamos sociopoliticamente de primeiro mundo. Você chega aqui em São Paulo, diversos bolivianos, venezuelanos, brasileiros, trabalhando, presos dentro das fábricas de fatura, essa parte de roupas. Certo? Então, só para você imaginar, ó, cálculos da Comissão Pastoral da Terra, existem 25 mil pessoas, isso eu estou com dados de 2, 3 anos atrás, mas depois eu vou trazer dados mais atuais. Havia 25 mil pessoas submetidas às condições análogas ao trabalho escravo no Brasil. 25 mil pessoas. Lembre, tem município menor do que isso. Não é isso? Dos 5 mil e poucos municípios que o Brasil tem. Nos 26 estados e o Distrito Federal. Não é verdade? É um ponto. Outra, existem mais de 21 milhões de trabalhadores em condições análogas à escravidão no mundo. Ou seja, dá mais do que o estado estado de São Paulo e a Grande São Paulo. Com o ABC. É muita gente. É muita gente. E a gente tem que dizer, olha, não é porque eu não estou vendo, não estou passando, que não existe. E como os filósofos faziam, para dizer que todo cisne era branco, eu não preciso encontrar todos os negros, basta encontrar um negro para negar a teoria de que todos eram brancos. Essa é uma lógica. Né? Então, quase 2 milhões na América Latina, muita gente, quer dizer, nós temos o estado de São Paulo, todinho de gente escrava no mundo, praticamente, e um município como Fortaleza todinho, se fosse comparar, aqui na América Latina. Então, só para trazer esse tom, eu pedi ao colega para colocar o vídeo, né? Para ver como é que funciona isso. E aí a gente passa para os próximos slides. Vou deixar o raio-x aí, enquanto ele vai passar o vídeo. Até aqui está claro, gente? Som. Vamos voltar para o comecinho e colocar o som. Tinha, né? Na mesa da direita. Deu pausa, não? Dá o play e bota o som, senão ele não sai com pausa. Enquanto ele está colocando, eu vou fazer uma mesclazinha de trabalho infantil, só para a gente refletir isso, porque tem que mesclar, porque dentro das condições degradantes, o descumprimento da legislação, você vai encontrar milhões de crianças em trabalho infantil. É gente. Tem gente que tem criança com 8, 10 anos de idade, já estaria aposentado por condições de invalidez permanente. Por exemplo, quem trabalha com cimento, quem trabalhava com amianto, com pó de pedra. Pode começar.
as pessoas imaginam aquele trabalho escravo do Brasil colonial. Qual a diferença desse trabalho escravo para o trabalho escravo que a gente tem hoje no Brasil? Primeiro, o pessoal tem que lembrar que o trabalho escravo de hoje não é aquele trabalho escravo que tem corrente, que tem tronco, não tem a ver com a cor de pele, né? Ele não tem, as pessoas não têm mais direito de possuir uma outra pessoa, né? Não se compra, não se vende gente desse tipo. O trabalho escravo de hoje, ele tem muito a ver com a dignidade da pessoa. É quando a gente transforma trabalhadores em objetos de trabalho. O escravo moderno não está mais preso por correntes. De acordo com o artigo 149 do Código Penal, outras coisas o prendem, como uma dívida com o patrão que ele nunca consegue pagar, o recolhimento de seus documentos ou até mesmo ter que pedir a permissão para ir a qualquer lugar. Além disso, quase sempre encontramos também um ambiente degradante de trabalho e jornadas exaustivas. A produção de carvão é a segunda maior ocorrência de trabalho escravo no Brasil. E a maior parte não vai para o churrasco do final de semana, e sim para a constituição do aço. E assim, o ônibus que você pega todos os dias, por exemplo, pode ter sido feito com um material produzido pelos trabalhadores de Goianésia. O senhor é o que aqui? Eu sou o carbonizador. Carbonizador. O que faz o carbonizador? É que coloca a lenha dentro do forno, queima para transformar o carvão. Você que queima mesmo, né? Isso. Você usa alguma ferramenta? A ferramenta que nós usamos é essa aqui, de proteção nenhuma. Máscara não? Não. Você respira aquela fumaça toda? É a fuaca que respira aí, tudo tem que respirar, né? Faz tempo que o senhor trabalha com isso? Dona tem 6 anos. Agora ele vai abrir o forno pra gente. O senhor que lacra mesmo com esse tijolo? É, senhora, você faz a porta aqui, né? Aí passa o barro. O cheiro já é bem forte. Quanto tempo ficou queimando aí? Ele passa de 4 até 5 dias, porque dá no inverno, né? Quando tá no verão, 3 dias e meio. Trabalho duro, hein? Um pouquinho. Agora ele vai começar a esvaziar esse forno todo, olha lá. E sobe, dá-lhe fumaça. Você não se incomoda com esse cheiro, não? Não acostumou, né? Nossa, mas deve fazer um mal, hein? Um pouco. Aqui tem vergonha de estar tirando, é obrigado a estar se molhando para poder entrar. Pra aguentar. Para aguentar a temperatura. Quando está muito quente, o camarada não pode entrar em pé. Assim que nem entra aqui, né? Não pode. Por quê? Tem que ser abaixado, porque a quentura ela evapora toda aqui, ó. Ah, ela fica em cima. Ela vem por cima. Aí é danado para pegar na visão, né? Essa quentura que vem aqui. Se a pessoa em pé aqui, ela... perigoso queimar a visão. Ó, cuidado. O trabalho do cara é muito arriscado. Fora todo o pó que ele respira enquanto trabalha, tem o calor. Ele molha o corpo todo antes de entrar ali dentro, porque o vapor que sai dali é suficiente para queimar a vista dele. Agora pensa comigo, se enquanto ele estiver ali dentro, bate um vento, pega fogo. Mas mesmo assim ele continua aí porque ele tem que sustentar a família dele. Quais são os tipos mais comuns de trabalho escravo? Você pode ter trabalho escravo urbano e trabalho escravo rural. Trabalho escravo rural no Brasil, você tem trabalho escravo na produção de gado bovino, produção de carvão, que é matéria-prima para o ferro gusa e de lá para o aço. Trabalho escravo na soja, no algodão, no café, nas frutas, na produção de pasto, na retirada de madeira. Agora, você também tem trabalho escravo urbano na construção civil, né, em pequenas tecelagens, oficinas de costura que produzem para grandes magazines. E você tem trabalho escravo para exploração sexual e trabalho escravo para exploração econômica. Claudemir, Robson e Luiz fizeram o que poucos se atrevem a fazer. Denunciaram a empreiteira Irmãos Moura, que os contratou em condições nada honestas. Agora me conta lá, tem muita placa mandando trabalho para São Paulo, na rádio? Aviso, O que dizia o anúncio da rádio? pedreiro, R$990, livre de comida, de dormida, livre de tudo. E como é que é? Tem uma pessoa que vocês entram em contato, é uma empresa, como é que é? É uma pessoa. Conversou com a gente que era bom, coisa e tal. A gente vamos, que a gente não assinou, eu não tenho carteira assinada, é a primeira vez que ia ser assinada. Aí vamos embora. Para vocês era bom isso na época? Vocês viajaram com quanto no bolso vocês tinham? Deu R$20. 20 reais. Deu R$25. Como foi essa viagem aí, cara? Eu só comia pão, né? Um pãozinho, um pequeno. Eu não comia, eu falei, não, quando chegar lá, pelo menos se alimentar, né? Foi 3 dias de viagem. Com o dinheiro que eu tava, eu falei, ó, chega lá, pelo menos algum dinheiro para comprar alguma coisa, entendeu? Chegando aqui, quem é que foi receber você? Ele mesmo. 8 horas da manhã. Ele quem que você fala? O Clécio. O Clécio. O dono da empresa? É, o dono da empresa. Aí a gente tava sem almoçar, sem comer direito, né? A sorte da gente foi que o motorista, o
R$10 para implante. Caralho, o motorista do ônibus teve que ajudar vocês, cara? Chegou, deu R$10. Aí a gente fez um lanche. Chegando na obra, ele explicou o que era o trabalho. Falaram que era tudo descontado e a passagem, a alimentação e dormir e tudo. E o tempo que você passar aqui com 3 meses é que pode ir embora e dinheiro só sai com 2 meses. Você tinha que trabalhar 2 meses para ganhar R$1. Antes isso não é nem R$1 você ganhava. Dava R$10 de vale. R$10 por dia? Não, R$10 de vale. Quando ele quisesse dar. Como uma pessoa livre se torna escravo? Na maior parte das vezes, um gato, que é um contratador de mão de obra a serviço do fazendeiro, a serviço do carvoeiro, a serviço do dono da oficina de costura, vai até o local onde esse trabalhador mora, faz um monte de promessas, na maior parte das vezes promessas fraudulentas, enganosas, né? E aí, chegando no local de trabalho, ele vê que a realidade é bem diferente. E o pior, o trabalhador ele fica um mês lá no serviço, no final de um mês ou de mais tempo ele fala, olha, eu quero meu salário para poder mandar para minha família. E aí o gato fala, desculpa, vai ficar trabalhando aí, você não vai ter dinheiro. Coisa... Gente que é escravo e não sabe? Muitos deles não sabem. Eu já participei de libertações em que o trabalhador chegou para mim no meio da libertação e falou assim, peraí, eu não sou escravo, eu não sou negro, olha a cor de pele, eu sou branco. O trabalho escravo não tem a ver com cor de pele, trabalho escravo não tem a ver com sexo, com idade, com nada disso. Trabalho escravo tem muito a ver com classe social, pessoal pobre que é aliciado porque está no desespero mesmo. Muitas vezes o pessoal não sabe o que é trabalho escravo, né? Inclusive, o momento de libertação, o momento que tira esse trabalhador de uma oficina de costura, ou tira esse trabalhador de uma fazenda, de uma carvoaria, é um momento em que eles ficam sabendo dos direitos deles, muitas vezes pela primeira vez na vida. Naquele momento da libertação, para eles é uma coisa que, além da redenção física, é também uma redenção de cidadania. A gente chegou aqui e tem muitos bolivianos aqui. Por que as pessoas saem de lá para vir aqui para o Brasil? Há algumas que estão estudando, o câmbio real a boliviano se equivale mais, né? Lá você ganhava quanto por mês? Ganhamos 800 bolivianos. E aqui você ganha quanto? 900 reais. Uma melhora grande. Você ganha por mês ou você ganha por peça que você produz? Peça. Por exemplo, esse modelo que você está produzindo? 1,80. 1,80 por peça. E esse valor é dividido em quantas pessoas? Eu faço entre 4 para 4, dividido. Então, assim, o valor é dividido por quantas pessoas fazem a calça. Quantas pessoas estão fazendo uma calça? 20 e poucos centavos por pessoa, por calça produzida. Essa calça aqui da marca Zara, não é de Comelô, é da marca Zara. O pedido Zara. E aqui o pedido que foi feito pela Rhodes, da marca Zara. As grandes marcas acabam transferindo sua produção para uma empresa de confecção que, por sua vez, transfere para essas pequenas como essa que encontramos hoje. Quando o consumidor acha que está pagando R$500, R$1.000, um preço muito grande pela peça que compra, ele pensa que está comprando toda uma qualidade atrás disso. E às vezes não está. Então alguém está lucrando mais do que aquilo que diz que vende, né, do que ele diz que lucra para o consumidor. A partir da denúncia que nos levou a esse operativo, foi detectado que havia problemas na cadeia de produção da Zara, que funciona assim. A multinacional fornece uma peça piloto para suas intermediárias, que repassam a produção para oficinas clandestinas, que produzem de fato a roupa, que você vai encontrar nos melhores shoppings da cidade. Como funciona exatamente a escravidão por contração de dívida? O trabalhador, ele é aliciado, ele é procurado por um contratador de mão de obra, um gato, né? No seu local de residência, na sua cidade natal ou em uma cidade perto. Esse gato promete para ele mundos e fundos, promete bom salário, bom alojamento, comida decente. E esse trabalhador, algumas vezes, recebe um adiantamento do gato, né, que paga pelo transporte. Quando chega no seu local de trabalho, ele acaba também comendo, dormindo, e o gato vai anotando tudinho. Às vezes o trabalhador é obrigado até a comprar um instrumento de trabalho. Chegando no final do mês, o gato fala, olha, eu precisava te pagar 500. Pô, mas 500? Mas você me prometeu mais. Não, vou te pagar 500. Só que você me deve 1.500. Então você tem que ficar trabalhando para me pagar, né? Afinal de contas, você é um homem de honra. E aí o trabalhador fica naquela condição, endividado, preso a uma dívida, sendo obrigado a continuar trabalhando. Precisa ser feito no combate ao trabalho escravo no Brasil? Durante o governo Fernando Henrique foi criados grupos móveis de fiscalização, esse pessoal que checa, denuncia e retira trabalhadores.
O governo Lula melhorou o sistema de combate ao trabalho escravo, ou seja, é uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política que perpassou 2 governos diferentes, agora já está num 3º governo. Mais de 40 mil pessoas foram libertadas, processos trabalhistas foram gerados, alguns processos criminais também, evoluiu-se no combate ao trabalho escravo pelo viés econômico, né? A gente conseguiu evoluir na questão do combate à impunidade, no combate da ganância. Agora, tem que combater a causa. E uma das causas principais é exatamente essa falta de oportunidades que as pessoas, que empurra pessoas para irem trabalhar em lugares distantes e muitas vezes incertos. O sistema de combate ao trabalho escravo está tentando aprovar há muitos anos uma proposta no Congresso Nacional, carinhosamente chamada de PEC do trabalho escravo, que prevê, é uma ideia genial. Quem usou trabalho escravo num imóvel, seja ele rural ou urbano, vai perder esse imóvel e esse imóvel vai ser destinado a trabalhadores para garantir a dignidade deles. A gente está tentando aprovar essa lei há muito tempo, essa emenda constitucional há muito tempo. Já foi aprovada em 2 turnos no Senado, primeiro turno na Câmara, mas está parada, principalmente por ação de parlamentares que não querem ver o trabalho escravo erradicado do Brasil. Bom, cumprindo essas metas, eu pensei que minhas 2 horas iam ser exaustivas, mas tantas ideias vêm, né, para visibilizar algo. Pegando uma fala dele, né, ele fala, por exemplo, das ações na Justiça do Trabalho. Falamos dos problemas, né, estamos fazendo uma ecologia de saberes, quando falamos dos problemas do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Ministério do Trabalho. Está havendo movimentos no Brasil em defesa da Justiça do Trabalho, que tem sido muito combatida. E aí é uma outra bandeira de luta do movimento sindical. Porque onde é que nós conseguimos uma justiça tão célere? Onde é que nós conseguimos uma justiça que, se hoje você chegar, pode-se dizer em 100% dos estados brasileiros, estão os juízes pela manhã, todo mundo atuando no seu trabalho. Você todo dia tem juiz. E é o processo mais célere. Aí tiveram um corte de 30% no custeio e 90% na parte de investimento. Quer dizer, essa luta deles não é a luta deles, ela deve ser também uma luta nossa. Qual é o ramo do poder judiciário que o juiz sai dentro de uma vara itinerante, dentro de um ônibus, com o procurador do trabalho, o juiz do trabalho, o auxiliar, computador, papel, Polícia Federal e Auditor Fiscal do Trabalho, e entra dentro de uma mata para encontrar trabalhadores? E por que ele vai? Porque se ele não for, tem trabalhador desse que sequer documento tem. Tem deles que nunca teve documento. E os que sabem ao menos o nome ou tem algum documento, dá para qualificar. Se não qualificar e não pegar os depoimentos ali, não existirá provas. Ou o juiz faz daquele jeito, ou então não existe efetividade do processo. Então, só para o nosso colega jornalista, quantas coisas para lutar? Ele fala, olha a Justiça do Trabalho, olha aí o Ministério do Trabalho, olha aí a perspectiva, coisas que estão ruindo, e tem ministros do Supremo que estão indo à frente pela destruição dessas instituições. Tem gente defendendo que é a mesma coisa, a justiça comum da Justiça do Trabalho. Todo mundo sabe que não é. E, num terceiro momento, ele falou dessa PEC do trabalho escravo. E eu estou dizendo para vocês, no caminho da reforma trabalhista, nós estamos com N PECs e N projetos de lei infraconstitucional para, inclusive, tirar o artigo 149 do Código Penal e não ser mais visto como crime. Então, quer dizer, outras bandeiras de luta, quer dizer, dá para sair daqui com um caderninho de coisas a fazer.
Você viu aí, em pouco tempo, 40 mil pessoas foram resgatadas. E atendendo a minha colega, e eu vejo que o movimento sindical tem um papel realmente importante, atende essa coisa da formação, né? E novamente eu agradeço a CSB pelo convite e a Escola, né, que é a Escola de Formação Social, que foi quem me convidou para vir para esse evento. Estavam com dificuldades de palestrantes, pessoas para falar. E eu estava falando com a nossa colega aqui de Cuiabá, Diana, né? Diana, a guerreira, né? Das Amazonas. E nas Amazonas, na Grécia, né? Diana era a chefe das Amazonas, né? E nessa perspectiva, eu falei de uma professora minha, que foi minha professora, quando eu estava fazendo o doutorado. É uma médica, porque onde vai desrespeito ao direito fundamental dos trabalhadores, vai tudo. Trabalho infantil, é o trabalho degradante. Eles estão trabalhando, você viu ali, sem equipamentos de proteção individual, proteção coletiva, respirando aquilo. Situação de trabalhar com agrotóxico. E ela disse, olha, Clóvis, eu estou com uma dificuldade muito grande de gente para falar de agrotóxico. Eu disse, olha, eu tenho uma disciplina de meio ambiente do trabalho também. Mas eu tive, e eu vou dizer, uma das pessoas que mais contribuem para isso no Brasil. É a professora médica da Universidade Federal do Ceará, mestre, doutora, né, em medicina do trabalho, que faz o estudo do agronegócio. E para a gente incrementar isso, eu vou botar 6 minutos da fala dela, porque onde vai o estudo dela de trabalho e adoecimento no trabalho com agronegócio, é principalmente onde as pessoas que estão em condições degradantes e análogas à escravidão. Como eu disse, eu já coloquei o trabalho infantil, não vai dar tempo fazer menos um link, só um link rápido, como eu fiz. Colocamos, viram aí alguns trabalhadores, e vou dizer, a professora vai falar 6 minutinhos, de como é que funciona o estudo médico e a relação grandes empresas, pequenas empresas, essa questão do agronegócio. Imagina para esses trabalhadores que estão trabalhando o quê? Com um pezinho na chinela, lá no Ceará tinha a Havaiana e a Ana Preta, né? Na pezinho na Ana Preta. Com o pezinho sujo, né? Aqui como em Maringá, os pés vermelhos. É uma perspectiva para nós. Então, solta aí os 6 minutinhos da professora Raquel. 95% de segurança, de confiança, dos segmentos dos trabalhadores do agronegócio, dos pequenos e médios agricultores e daquilo que a gente chamou do segmento de resistência, que eram os assentamentos de reforma agrária e as comunidades em transição agroecológica. Então, o estudo epidemiológico foi realizado nesses 3 segmentos e, para o nosso espanto, praticamente 100% da amostra, tirando aí as comunidades agroecológicas, tem uso de agrotóxicos. Para nós, a gente poderia parar aqui a pesquisa, porque nós estamos caracterizando que há um risco enorme, né? E isso basta para desencadear políticas públicas. As pessoas estão expostas a venenos, então isso seria suficiente. No entanto, a nossa ciência positivista e o nosso campo científico comprometido com os interesses hegemônicos fica exigindo que a gente conte mortos, amontoe intoxicados para reforçar os nossos argumentos, né? Mas vejam só, 90 ingredientes ativos diferentes de muitos grupos químicos. Essa é uma dificuldade grande que a gente tem. E a maior parte dos produtos utilizados são ou extremamente tóxicos ou muito tóxicos, né? 30% dos trabalhadores, no momento do exame, poderiam ser diagnosticados como portadores de intoxicação aguda, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. Isso é uma coisa muito pesada. Os outros estudos que a gente tem para comparar, que não são com trabalhadores do agronegócio, são em torno de 18%, né? 12%, o nosso deu 30,7%. Né? E o que é mais triste? Eles não procuram assistência médica. Eles têm a dor de cabeça, o vômito, passam mal, têm fraqueza, treme, está intoxicado, mas eles se tratam em casa. Por quê? Porque sabem que não vão ser amparados no Sistema Único de Saúde, que na unidade de saúde não vai ter um profissional preparado para fazer a relação entre a exposição e o quadro clínico, né? E entre outros problemas. Encontramos também alterações sanguíneas muito graves, que nos fazem prever que daqui a um tempo nós vamos ter um aumento importante das leucemias nessa região, né? Aliás, já estamos tendo. A gente comparou os 3 municípios de lá.
do estudo com outros 12 municípios do Ceará, com população semelhante, mas que só tem agricultura de sequeiro, portanto usam pouco agrotóxicos, e encontramos isso aí, ó, 38% a mais de mortes por câncer nos municípios onde há a presença do agronegócio, 40% mais de aborto também nesses municípios. Encontramos muitas alterações do fígado e alterações neurológicas também, né? E o problema da contaminação da água, que nos dói profundamente também, né? Nós temos nessa região ali em azul o aquífero Jandaíra, que é uma preciosidade para nós no semiárido, né? E que as empresas do agronegócio não só estão tirando a água desse aquífero para irrigar os seus cultivos, num volume que não está sendo controlado pelo Estado, mas que pela primeira estimativa feita já é muito superior à capacidade de recarga do aquífero, e foram feitos pelo próprio governo 10 amostragens dessa água para procurar veneno e acharam veneno em 6 delas. Uma água subterrânea que está lá a 100 metros de profundidade e que o veneno já chegou lá. E que não se trata com cloro como se trata uma água contaminada com esgoto, né? Esses são os resultados das análises do governo, né? A água servida às comunidades também, de 23 amostras, não teve nenhuma sem veneno. A que tinha menos, tinha 5 ingredientes ativos. Vocês estão vendo aí a água da comunidade da Cabeça Preta, com glifosato, carbaril, carbofurano, proximidona, epoxiconazol, endosulfan e abamectina, num copo só. Essa imagem aqui, cedida pelo professor Pignatti, é da região da sojicultura do Mato Grosso, né? Vocês estão vendo ali o município de Lucas do Rio Verde, bem pequenininho, no meio, né, aqui embaixo, e em volta todo esse cultivo de soja, né? Isso para nos dar a informação de que, embora os grandes ruralistas queiram pôr a culpa da contaminação por agrotóxicos nos pequenos produtores e dizer que eles não têm escolaridade, eles não sabem usar o veneno, eles não reciclam a embalagem, eles é que fazem errado, né? Vejam ali quem usa veneno. Das 630 mil toneladas de veneno consumidas em 2008 no Brasil, a metade, 330 mil, são da soja, essa coluna verde. A coluna amarela é o milho e a coluna branca é a cana, com 50 mil. Ou seja, 75% do veneno consumido no Brasil é nesses 3 grandes cultivos de commodities, né? De produtos do agronegócio para exportação, que tem a ver com os agrocombustíveis. Bom, já que estamos falando em comida, vamos falar no PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Esse é um programa que é feito pela Anvisa, uma agência do Ministério da Saúde. Vocês devem ter visto a divulgação dos resultados na semana passada na mídia, né? Eles colhem amostras de alimentos nos supermercados e analisam. No ano de 2010, né, são esses resultados, o que a gente viu? Que 28% dos alimentos examinados tinham mais agrotóxicos do que o tolerável, o que é de se perguntar quanto é esse tanto tolerável, que ciência é essa que definiu esse tanto que a gente pode comer de cada um cada dia, e também alimentos que tinham venenos que não tem nada a ver com as pragas dele, né? Esses são os piores. Agora, há resultados, como bem lembrou o professor Nodari ontem, que estão também alterados, mas não estão acima dos limites. Esses também a gente quer conhecer, porque a gente não acredita que esses limites estabelecidos na legislação sejam seguros realmente, né? Vejam aí, o pimentão, 91% das amostras examinadas tinha mais veneno, era insatisfatório, né? O morango, 63%, pepino, 57%, alface, 54%, cenoura, 49%, abacaxi, 32%. E vejam que, como bem frisa também o professor Pignatti, eles não estão amostrando o leite para saber o veneno pecuário que é utilizado, a própria carne, porque também aí tem muito veneno, a água que a gente bebe, né? A soja, para mostrar o que faz o agronegócio. Esses são os venenos mais frequentemente encontrados, e esse é um outro problema, gente, porque
A gente já conhece o que cada um dos venenos separados faz na saúde. Conhece um pouco, não totalmente. Mas aqui nós temos uma mistura de venenos. E o que essa química faz lá dentro de nós, a ciência não sabe responder. Esse é um problema complexo demais. Então nós não sabemos, não temos resposta para isso. Estão percebendo aí, né, a realidade? E aí, aquele trabalhador da cavoaria, o pessoal que está matando gado, matando ovinos, suínos. Quer dizer, pessoas que estão em condições degradantes, olha aí, ó, descumprindo normas de saúde, normas de meio ambiente do trabalho, normas básicas para os trabalhadores e naquelas condições em que o motorista do ônibus tem que dar R$10 para o trabalhador ir para casa, quando ele foge. Né? Pessoas que são soltas dentro de uma picada de mato a quilômetros de qualquer ponto civilizado, muitos quilômetros, principalmente próximo ali perto da selva amazônica, mas Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Manaus, não é? Muito comum isso, Belém, tá? E aqui outros estados. É só para a gente ter uma reflexão. Gente que está trabalhando com agrotóxicos, vocês devem ter visto um dia do Jornal Nacional, uma escola que foi banhada por veneno, lá em Goiás, o avião pulverizou a escola com as crianças, só uma pulverização sobre elas, os médicos disseram que grande parte delas vai ter problema para o resto da vida. Um tipo de veneno no milharal. Né? Então, só para a gente ter uma reflexão, olha, quem é um raio-x, quem é o trabalhador escravo, ele passa por tudo isso. Para as pessoas quererem alterar e dizer, não, é só um descumprimentozinho de norma trabalhista, mas norma trabalhista é norma fundamental, que está na Constituição, nos tratados internacionais, que tem a percepção do trabalho escravo e que tem um combate específico ao trabalho escravo. Tá? Então, nessa mesma lógica, olha aí, no Brasil, 40 mil pessoas, os dados já foram apresentados, né? Coloquei aí um trecho, ó, aquele que ficar por aí inventando esse tipo de mentira já sabe, 200 chibatadas, ó. Quem é que vai andar dizendo que é trabalhador em condições degradantes? Né? E é assim que acontece dentro de uma picada como essa. Nos anos, por volta de 2008, houve um grupo de trabalho desse que foi resgatar pessoas dentro da mata. Quando chegaram lá na fazenda, naquele tempo, a dificuldade de telefone era maior. E o procurador jurou que ia morrer, porque chegou a Polícia Federal, chegou tudo. Quando chegaram à fazenda mesmo, era todo mundo armado, todo mundo de rifle. Como mataram 5 auditores fiscais em Unaí, ele pensou que ia ser um dia como esse. E o telefone, aquele que era telefone por satélite, não pegava. Quando chegou na hora, ele pensou que ia morrer mesmo com todo mundo, porque o quantitativo de pessoas ali era muito menor, referente ao quantitativo de jagunços que a fazenda tinha. Aí, como ele tinha falado com o exército, deu sorte. Quando eles eles cercaram o grupo, todo mundo armado, procurador do trabalho, juiz no meio, policiais federais, e o grupo de jagunços da fazenda cercou. Quando eles começaram a ver que estavam sendo cercados com muitos homens armados, passou o avião da FAB. Ó. Ele disse, pronto, nasci. Teve uma missa lá no Ministério Público do Trabalho, porque eles foram reencaminhados, né? Houve um sorteio dos procuradores para fazer essa operação, e ele foi. Aí depois teve uma missa, porque ele jurava que nesse dia ia ser mais uma chacina como a de Unaí. Tá? Então só esse tipo de perspectiva. Outro dia, do nada, eu digo há uns 2 anos, eu fui assistir vendo o Globo Rural, e foram, não sei como foram filmar lá uma serraria. Eu achei impressionante. E a própria Rede Globo, um dos jagunços lá disse, pegou a arma e disse, se você entrar mais, eu não garanto pela sua vida. E ele colocou no Globo Rural e tudo. Então, quer dizer, esse tipo de exposição que os trabalhadores estão, pela qual os trabalhadores, 40 mil, 50 mil trabalhadores, né, 2,5 milhões de trabalhadores pelo mundo estão passando. Bom, conceito. O que seria o conceito de trabalho em condições análogas à escravidão? É o que reduz alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados. No filme, ele fala da discussão assim, hoje não é acorrentado. E o Book Rosa? E quantas moças, inclusive, estão sendo aliciadas e estão sendo obrigadas a se prostituírem, completamente presas dentro de uma jornada. Teve até novela sobre isso. Ou são submetidos à jornada exaustiva, esses casos desses bolivianos, essas pessoas que estão costurando constantemente, até porque tem, às vezes, ganho por produção. Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, né, questão do calor, sem equipamentos de proteção adequada,
quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Você imagina, quem está, por exemplo, que fugiu, e que está aqui fugindo de outro país, como esse pessoal da Bolívia e da Venezuela, ele já tem muito medo, o síndrome do sobrevivente nele é muito maior. Porque ele tem medo de ser pego e ser deportado. E os que vêm com o passaporte, eles retêm o passaporte. Você viu que ele ganha, na Bolívia, o equivalente a R$170, e aquele fica por R$900, R$990, mas trabalhando direto. Então é lógico que também no momento de exaustão, é por isso que as horas extraordinárias devem ser extraordinárias e não habituais, a pessoa comete erros, entende? E tem um índice maior de acidentes de trabalho com invalidez provisória ou com invalidez permanente. Só para você imaginar, no Brasil, lembrando dados de 2012, mais de 2.770 pessoas morreram com CAT, né, com comunicação de acidente de trabalho, no Brasil. CAT comunicada por acidente mesmo de trabalho, morreram em 2012, morte, né? Então as modalidades de trabalho forçado e o trabalho em condições degradantes, para a gente refletir aqui, tá? Sigamos, olha aí, ó, Santa Catarina registrou a notícia de 24 de março de 2017, Santa Catarina registrou trabalho análogo à escravidão em 5 locais nos últimos anos, diz o governo federal, ó. A lista suja dos 68 nomes, 5 estão em Santa Catarina. Aí, mesmo com o plano nacional, mesmo dizendo que tem fiscalização, a ecologia dos saberes que não é adequada, mesmo com divulgação, com sindicato, com 6 centrais sindicais, com outras entidades querendo se firmar, quer dizer, tem muito trabalho por fazer, porque essas coisas ainda estão acontecendo. Noutra lógica, né? Entendam. Para esse caso, ó, na portaria, as pessoas ainda ligam a escravidão ao uso de correntes, mas nesse caso seriam condições degradantes aqui em Santa Catarina. Olha aí, o tipo do EPI dele, uma pessoa que está trabalhando o dia inteiro, no sol, com coisas afiadas, pode, por exemplo, a questão dentro de um canavial, cobra, né, cobras venenosas, é lógico que uma pessoa sem uma bota, e você acha, invisibiliza, acha que isso não é nada, mas basta uma picada de uma cascavel. Né? Uma picada de determinados bichos que tem uma peçonha maior, e é lógico que vem nos pés, né? Então quer dizer, por isso que é um símbolo, né? Essa discussão, né? Aqui eu coloquei os trechos, né, da lista suja, essa lista que a gente vai ver, quer dizer, outro espaço de luta, a lista suja. Hoje o TST, nas ações judiciais, está concedendo a não divulgação e não inserção mais de nomes na lista suja. Nós vamos perceber isso. Quer dizer, dessa lógica de invisibilização, é lógico que o patrão não observa, olha aí a charge, né? 2 empresários ruralistas dizendo, né? E é uma das maiores bancadas ruralistas, a do Congresso Nacional, né? A CONTAG e outras entidades mais, e CNTA, desculpa, CONTAG é dos trabalhadores, verdade, a CNTA, e outras, né? Tivemos no nosso Congresso Internacional de Direito Sindical, que vai ser agora de 26 a 28 em Fortaleza. No ano passado nós trouxemos o Zaranza, que é o advogado da bancada da CNA, né, para fazermos um debate sobre registro, as discussões deles. E aí os empresários, ó, o trabalhador de 4, servindo de mesa, ele diz: Almeida, seja sincero, o que eles querem dizer com trabalho escravo? É lógico que ele faz que não vê, porque é mais lucrativo. Né? Olha aí, eu coloquei, já que vocês vão receber os slides, não é para ler aqui nesse momento, mas está aí, ó, 5 empresas nesse ano que já entraram aqui em Santa Catarina, ó, locais listados pelo Ministério do Trabalho em Santa Catarina, onde foi identificado, quer dizer, com dificuldade, com falta de fiscal, ainda encontra gente constantemente aqui no estado. Quer dizer, nós temos problemas sim, tá? Aí na lista suja, ó. Brasil, 1723, ó, Manuel escravo, corta cana, mais que 12 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. Brasil, 2010, Manuel, que não é escravo, corta cana mais de 12 horas por dia, recebe em troca de seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. E eu lembrei um dia, quando eu
lecionava à noite, né? E um colega disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Naquele tempo da escravidão era bom. Eu disse: por quê? Porque não tinha luz. O pessoal saía 5, 5 e meia, dependendo do estado, só amanhece 8, 9 horas, o sol nasce. Quando dava 5 e meia da tarde, estava todo mundo na senzala, comendo, bebendo, já estava achando graça. E agora não, a gente tem luz e emenda 24 horas por dia trabalhando. Então eu acho que, né, ele disse: olha aí, nós aqui 10 horas trabalhando, ó. Quer dizer, eu acredito que esse Manuel de 2010 trabalha muito mais do que o Manuel de 1723. Esquecemos de colocar na sargem, como era patrimônio do dono, ele também cuidava da saúde. Verdade. Saúde e moradia. E tem essa lógica, que não cuidava, né? Descartava. Você pensar de saúde, você lembra do caso, um dos primeiros filmes, né? O primeiro Oscar que o Steven Spielberg ganhou, é um filme chamado, que vale a pena assistir, chamado Amistad. Quando os negreiros que traficavam escravos, né, vinha, né, a polícia patronal para cima deles, né, a polícia dos estados que vedavam a escravidão e o tráfico negreiro, eles amarravam as correntes nos escravos, pegavam uma pedra bem grande e jogavam, e eles desciam, a pedra descia e os escravos desciam acorretados, a perna a perna. E ficava aquela tira de escravos mortos dentro do mar, morriam afogados. Ou que não morria da pancada, morria afogado, que a pedra levava para o fundo do mar. Quer dizer, então eu acredito que a preocupação com a saúde não era tão adequada em 1723, principalmente também porque a medicina era muito fraca para você achar um médico até hoje. Está aí o Mais Médicos e tudo é difícil, você imagina em 1723. Então eu acredito que as condições hoje acabam por vezes por ser muito piores. Piores porque tem mais gente, piores porque as pessoas têm consciência de uma espécie de liberdade que elas não têm. E a pior coisa, eu acho, é quando você sabe o que você quer ser e você não tem forças para ser o que você quer. E eu acho que isso aí machuca, como os escravos que morriam do banzo, né? E muita gente tem que aguentar isso na síndrome do sobrevivente, juntando com a fala de ontem, né? Então, não tinha saúde, porque hoje, até hoje, o Estado brasileiro não tem. Não tinha médico, como hoje não tem. Hoje tinha muito menos, e tinha muito menos gente trabalhando do que hoje tem. Certo? Então, acredito que a gente tem que ter uma ampliação, a ecologia dos saberes, para discutir trabalho degradante hoje. Pode botar, como diz aqui na bitola, né, que era a medida do trem, que eu acredito que você vai encontrar os dados muito mais alarmantes do que os do passado. Certo? E aí, como dizia o Castro Alves, né? Como eu disse, é muito triste, né? Você está sabendo do que é a liberdade e não poder, né? Um passarinho livre, né? E ele dizia, né, que estava lá, ele tem um trecho do navio negreiro, que ele diz assim, né? Passa um dia a caravana, quando a virgem da cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeira da fonte, adeus, amores, adeus. Quer dizer, a mocinha está lá olhando, sonhando com a vida, aí um dia passa a caravana e torna ela escrava e acaba tudo, né? Trabalho forçado, olha, convenção, lembra? Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, convenção da OIT ratificada. Convenção 29, ó, aprovada pelo Brasil e promulgada pelo decreto 41721 de 57, menciona trabalho forçado obrigatório. O inciso 1º diz: para fins da presente convenção, a expressão trabalho forçado obrigatório designará todo o trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob a ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade. Veja, 1957 a ratificação, e nós estamos vendo Santa Catarina aqui 2017. Então, há uma perspectiva muito grande de pessoas querendo invisibilizar. Eu já vi gente, eu lembro que quando eu estava no mestrado, na UFC, uma colega, né, que vivia na High Society de Fortaleza, né, morava na beira-mar, e um dia na discussão no mestrado ela levantou a questão dizendo que por que o direito do trabalho ainda existia, a justiça do trabalho, porque hoje tem fiscalização, tem lei, tem tudo isso. Ela disse uma coisa tão absurda porque ela não via na realidade dela de riqueza, de abastança, que o mundo dela de visão monocular, de ausência, era tão grande, era tão absurdo que eu não tinha nem o que dizer. Mas em espaços de pessoas como vocês, que têm a capacidade de lutar e estão se capacitando para melhor lutar,
Eu acho que aqui é o espaço da gente rebater. A gente não vai resolver isso só batendo boca com pessoas que têm dificuldade, porque quando alguém quer ouvir alguma coisa, a gente tem que sensibilizar. Quando ela quer saber, às vezes um sinal basta. Quando ela não quer ver, 1000 palavras não conseguem dar uma resposta. Não é? Mas a gente encontrando vocês que tem um poder modificador capaz de fazer uma corrente do bem, uma luta, quer dizer, podem ser grandes instrumentos para uma sociedade mais livre, justa e solidária, não é? Então, seguindo, né, olha, eu coloquei, como eu vou deixar os slides, né, vocês vão ler depois, algumas noções sobre trabalho escravo contemporâneo. Outra convenção é a 105 da OIT, também de 1957, ó, diz, ó, suprimir o trabalho forçado ou obrigatório e não recorrer ao mesmo de forma alguma, né, ó, como medida de coerção ou de educação política, ou como sanção dirigida a pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões políticas. Eu lembrei numa discussão, no senso comum, as pessoas não avaliando o quantitativo de realidades das pessoas. Eu vi um dia, lá no Ceará, querendo contratar, por exemplo, os presidiários nas obras do Estado, em tese, de novo, sem uma visão monocular, sem ausentar as outras visões, fazendo a ecologia dos saberes. Eu me impressionei, porque o sindicato dos trabalhadores da construção pesada não foi contra. O que ele foi contra foi, o Estado do Ceará queria incentivar isso, mas para eles receberem uma parcela que não era sequer 1/3 do que os trabalhadores daquela área ganhavam. Aí é o Estado querendo legitimar condição degradante, condição desigual e vergastar ou malferir a dignidade da pessoa humana. Então o sindicato tinha razão. Aí o que é que o governo bota na mídia? O sindicato é preconceituoso com os presos. Não, o sindicato disse foi o contrário. Nós aceitamos os presos aqui, mas aceitamos com condições de igualdade com relação aos seus pagamentos. Nós não aceitamos, é lógico. A diferença é que eles estão presos e nós estamos soltos, mas o dinheiro tem que ser o mesmo. Senão ia dar um impacto, ia gerar um desemprego maior. Ele queria era empregar a gente. Então, quer dizer, essa perspectiva é uma perspectiva complexa. Quer dizer, o próprio Estado quer usar uma política pública para inovar, para constantemente prejudicar. E se o sindicato não tivesse a força, porque esse sindicato tinha uma força muito grande, né, em termos de mobilização no Estado, eram 10.000 pessoas e tudo, chegava a parar que 23 dias, 500 mil reais de prejuízo o dia, que era a obra da siderúrgica, uma obra de 5,2 bilhões. Entendeu? Então, quer dizer, nós não somos contra, e é importante, lembrei aqui do professor Gerson falando, e aqui as falas do doutor Conce, né, discutindo a fala. O sindicalista sabe que o espaço dele na mídia é diminuto. Ele tem que aproveitar o espaço que vai ser cortado para dizer o que tem que dizer. Então ele chegava e dizia, ó, o seguinte, querem fazer condição desigual com o preso e o trabalhador normal. E vai gerar desemprego e vai tratar o preso desigualmente, fere a dignidade humana. Pronto, menos de 1 minuto, não tem mais o que cortar. Então já sabe do espaço, não é? Então ele diz, olha, essa é uma lógica, adotar medidas eficazes no sentido da abolição imediata e completa do trabalho forçado ou obrigatório. Então quer dizer, queremos sim um tipo de ressocialização com o trabalho que não seja obrigado para o preso? Queremos, mas em mesmas condições quanto aos vencimentos, para não ter o impacto de lá, porque o lençol é curto, se cobrir a cabeça descobre os pés. Então é a lógica do equilíbrio, tá? Então, seguindo, olha aí, uma operação, a Polícia Federal, o juiz já está lá dentro, o procurador está lá dentro do trabalho, entendeu? Já fazendo a audiência. Pegando os depoimentos, tem que fazer na hora. Onde é que você vai encontrar isso se não for na Justiça do Trabalho? Com todas as limitações que ela tem. Então, lutar pelo Ministério do Trabalho mais equipado, pela Justiça do Trabalho melhor equipada, pela existência de um ramo específico, é lógico que é pauta também do movimento sindical, não tenha dúvida. Com todos os dissensos, são o nosso sistema de proteção mais fortalecido. Trabalho degradante, ó, essa é a observância das normas de segurança e medicina do trabalho, e você imagina, vocês viram no vídeo, um profissional da carvoaria, de chinela havaiana, de calção, abrindo aquilo sem sequer um pano, nem uma camisa, que a gente tinha costume de brincar, não é? Botar uma camisa no rosto para tapar o nariz, ele não faz.
E aí é uma discussão, quer dizer, qual é o equilíbrio disso? Ninguém está dizendo, por exemplo, que extinga a produção nesse sentido, mas que se faça de forma a garantir o máximo de dignidade da pessoa humana possível, numa lógica de equilíbrio. E, consequentemente, quem tiver de se submeter a isso, receber os seus percentuais, como os seus abonos, as suas indenizações, né, como a questão da insalubridade, da periculosidade. Quer dizer, se não tem norma, qual a proteção que ele tem? Se ele não tem registro na carteira, um homem desse adoece respirando constantemente o bafo e o pulmão, realmente ele é muito frágil em certos sentidos, pouco tempo de trabalho no agrotóxico ou na fumaça constante, essa pessoa vai ficar inválida permanentemente. E se ela não tem CTPS assinada, provavelmente não paga a previdência de forma individual, essa pessoa vai ficar completamente desassistida. Está aí a escravidão, que quem é que vai cuidar dela? Quem é que vai cuidar? Sem ter uma lógica. E aí a discussão, o Estado tem médico para isso? Ele tem hospital para isso? Ele não tem. Por exemplo, Fortaleza está superlotado o JF, porque todo mundo dos outros municípios vem para lá. Eu estive em Teresina, os hospitais de referência de Teresina estão lotados com pessoas do Maranhão, impressionante, e do Piauí. Então, a gente tem que tomar cuidado com dizer, o Estado vai tomar de conta, porque o Estado não é eficiente para tanto, mas o discurso de que faz, existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso. Não é ir por uma lógica, para o movimento sindical que está institucionalizado, de diluição do Estado, mas de fortalecimento do Estado social na perspectiva de garantia dos direitos fundamentais de segunda dimensão, alimentação, saúde, moradia, educação, trabalho, não é? Transporte. Essa é a fundamentação, esse é o grande discurso, né? E que deve estar em moda, ao menos para o movimento sindical, porque para o governo, infelizmente, nesse primeiro momento, nós estamos com dificuldades, mas o Moura, nosso colega aí do Ceará, deu um exemplo. Ele estava com dificuldades no Congresso e conseguiu aprovar na Câmara, com 513 deputados, ele conseguiu dar um baile no presidente. Então, quer dizer, impossível não é. Mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar centrado, a gente tem que estar preparado, devidamente armado e usar as artimanhas, as estratégias no momento adequado. É possível? É claro que é possível. Né? Como dizia quando trabalhava de garçom, para dizer só é impossível Deus pecar, né? O resto é possível. Né? Então, na mesma lógica, olha aí, ó, outra charge. O cara da Oitel, encontramos trabalho escravo em sua fazenda. Logo, você é um proprietário jovem que se formou numa universidade, não sabe que a escravidão acabou? O que é que o universitário respondeu? Eu perdi essa aula. Quer dizer, também é comum, né? Muitos filhos de grandes ruralistas vão estudar fora e não sabem o que é a realidade da fazenda. Como historicamente sempre foi, né? No Memórias Póstumas do Brás Cubas, né? O Brás, porque teve uma namorada que era interesseira e ele estava dilapidando o patrimônio do pai, o pai dele mandou ele para a Europa para fazer direito. Ele disse que no primeiro dia pensou em se matar, né? Com saudade da menina. No segundo dia ele pensou o que é que tinha de bom na Europa. No terceiro dia ele já estava pensando nas farras, já tinha esquecido da menina e pronto. E a faculdade toda foi de festa. Quando voltou bacharel em direito, mas não sabia nada. E quantos hoje estão donos de fazenda que não entendem do que é a realidade do trabalho? Logicamente não vão respeitar. Né? Normatização OIT, CLT, Constituição, legislações especiais, legislação ambiental, Código Penal, por enquanto a gente tem que estar atento, porque eles querem elidir o artigo 149 do Código Penal brasileiro, o Código Civil, a questão das indenizações por dano material, por dano moral, certo? A reparação civil. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, cuidado, tem N projetos na reforma trabalhista para suspender as normas regulamentadoras. Tem para várias e tem um para suspender ou extinguir todas. Já estão matando no cansaço de fome, né? Porque cortando, em termos de recursos, orçamento para a Fundação Jorge Duprá, né? Que é a Funda Centro, cortando recursos para o Ministério do Trabalho e Emprego em geral, né? E agora não aplicação das normas e tentar ter norma para elidir as normas regulamentadoras feitas pelos técnicos. Então, os fiscais vão fiscalizar com base em quê? É impressionante quando você chega no serviço público, havia uma norma infralegal dizendo que se aplicavam as normas de saúde e segurança do trabalho para os servidores.
norma a norma. Lógico que em termos de direito fundamental não precisaria sequer dessa norma. Mas eles mudaram essa norma e hoje a bandeira da AGU é dizer que as normas regulamentadoras não se aplicam aos servidores. E você diz, poxa, servidor é tão bom e tem a estabilidade. Pois é, pois norma de saúde e segurança, se você entrar, é uma discussão imensa, porque a AGU recorre até a morte. Impressionante. Uma jovem aqui, líder sindical, dizendo que trabalha numa instituição com fiscalização no Mato Grosso, que roda o carro, vira 1 milhão, vira 0 a 0 o carro não desliga. Quando termina de usar com 1 ano, joga o carro fora. 6 meses joga um carro fora. Olha a perspectiva, né? Então a gente tem que estar nessa luta. Olha aí, Santa Catarina de novo. Santa Catarina aparece 22 vezes na lista suja do trabalho escravo. Mas trabalho escravo, como é? A política da visão monocular, a sociologia das ausências, invisibilizar é o quê? Não existe trabalho escravo. Ora, se cabe a ação, cabe tudo, e elas já estão na lista é porque perderam, não tem dúvida. Outra notícia aí, ó, 5 empresas de Santa Catarina entram na lista suja do trabalho, ó, 2013, 2017. OIT, Convenção 29, trabalho forçado obrigatório, ó, 1930. Convenção 97, de 49, trabalho de imigrantes, ó, hoje, lotado de bolivianos, venezuelanos, angolanos, o pessoal que vem do Cabo Verde, Guiné-Bissau, Haiti. Quer dizer, como é que você ainda encontra pessoas dizendo que o direito do trabalho tem que acabar, se hoje está muito pior? Sem falar na substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado. Você chega numa fábrica, por exemplo, da Coca-Cola, e ela faz 2.000 latinhas, você pode ver em qualquer vídeo aí do YouTube, 2.000 latinhas por minuto e não tem uma pessoa trabalhando. Então, e quem está trabalhando é dessa maneira. Então, como é que pode dizer que o direito do trabalho não tem razão de existir, que o sindicalismo perdeu o seu foco, não, o DVC dele não deve existir, que a justiça do trabalho deve ser degradada, que o Ministério do Trabalho tem que ser realmente reduzido, que o Ministério Público do Trabalho vai ter a função só de bater em sindicato ou de não fazer o papel dele nas competências trabalhistas. Quer dizer, é isso que está rolando dentro do Congresso. Rolando no sentido mesmo sisífico, né? De estar rodando e vai e volta constantemente para destruir. E é lógico. Como diz o brocado popular, ninguém chuta cachorro morto. Se estão batendo é porque tem serviço. É porque sindicato tem serviço, o sindicato que luta, porque Ministério do Trabalho tem atuação, porque Justiça do Trabalho tem atuação efetiva, porque Ministério Público do Trabalho tem atuação efetiva. Porque o direito do trabalho, os direitos sociais têm um impacto, sim. Certo? E também eu lembrei, já tentando nessa mesma lógica, né, dos conceitos de economia. É impressionante como quando falam de economia nas mesas de negociação, não é a questão do lado econômico, só fala do lado da empresa. Quando a economia, eu lembrei de uma definição de um teórico chamado Rossetti, ele dizia assim, a economia que vinha de oikonos, é aquilo do lá, né, que era o controle das rendas, das questões do lar. Ele dizia, a economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. Ou seja, economia é equilíbrio. Não é dizer, falar questão econômica é falar só o lado patronal. Então, precisa da exploração econômica? Precisa, mas precisa com dignidade para o trabalhador. Se a empresa descumpre norma fundamental trabalhista, é lógico que ela também fere direito das outras empresas, que é o que eles conhecem na legislação como dumping social ou dano moral coletivo, porque a empresa que não paga os direitos trabalhistas, não reconhece, é lógico que ela tem um produto final mais barato do que a empresa que reconhece. Então esse discurso na mão do sindicalista, inclusive vira a discussão na mesa, porque ele pode ir para instâncias maiores com outras empresas, na própria concorrência. Só, olha, o senhor não cumpre, a empresa ali cumpre. Aí o seu produto é mais barato e a empresa de lá vai quebrar e vai ter desemprego lá também. Então é uma política de Estado. É uma lógica macro. Sigamos, né? Ó, Convenção 105 e a Declaração de Princípios e Direitos da OIT de 1998. E a coisa só está piorando e infelizmente a gente está numa discussão de reforma e degradação trabalhista com tantas dificuldades.
Então, mais uma vez, ressaltando a importância disso, né? Ó. Outra notícia, ó, polícia diz que refugiados achados em caminhão morreram por asfixia, como eu falei, né? Provando o que eu disse, na Áustria. Na Áustria, 16 dos 71 corpos de refugiados iam fazer o quê? Trabalho escravo, ou condições análogas à escravidão. Aí o Brasil vai dizer, não, eu vou tirar que aqui não... Só no Brasil não existe, ó, com tantas provas de que existe, com o mundo todo, até no chamado socioeconômico politicamente de primeiro mundo tem, e aqui quer dizer que não tem, e que tem que tirar a normatização quanto a isso. É outra bandeira de luta, é outro espaço, uma luta forte como os taxistas estão fazendo, de chegar junto ao parlamentar, chegar junto à Câmara, chegar junto aos 81 senadores, chegar junto ao Poder Executivo. Espaço tem, não é? Aí eu fui contar o caso, lógico, como eu falei, né? Esses slides vão passar para vocês, né? Eu fui tentar deixar um certo material, o presidente estava dizendo que era relevante, já que a central vai disponibilizar no site para as pessoas, tá? E fica para a escola. Eu tinha até falado, pedindo vênia à escola, que eu mandei uns slides, mas eu sou remaker. Se eu for ler, eu refaço. Entendeu? Então eu peguei e refiz os slides e repeti, mas eu passo depois para a escola. Peço vênia por isso, né? Porque eu sou remaker. Se reler, eu refaço. Então é melhor fazer um livro novo do que ajustar o livro velho, tá? Bom, próximo, né? Olha aí, ó. 2016, a gente pensava que estava avançando. CNJ... Judiciário deve enfrentar desafios sobre trabalho escravo, dizem conselheiros. Olha aí, ex-membro do Ministério Público do Trabalho, o ministro Lélio, num debate no CNJ. Quer dizer, criando grupo de trabalho, mas no final, hoje a discussão que está mais vigente é de descriminalizar a lógica do trabalho em condições degradantes. Quer dizer, mais um papel para vocês, né, nesse estado. Sigamos. Olha aí, ó, o Brasil... A posição do Brasil no mundo em trabalho escravo, com 155,3 mil pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil. Dá alguns municípios, né? De gente. Também passando os dados para vocês. Normas brasileiras, Constituição de 88, questão da dignidade da pessoa humana, a questão da tortura, tratamento desumano ou degradante, quer dizer, tem norma para isso. Lembra as frases do presidente quando ele dizia, isso aqui é inconstitucional. Mas o Estado age inconstitucionalmente, paga para ver o tempo que fica funcionando, ninguém repara e depois ele diz que não devolve porque vai gerar uma crise orçamentária ou coisa do tipo. Aí usa a modulação para prejudicar. Então olha aí, ó, CLT, Direitos e Garantias dos Empregados por meio do ambiente de trabalho, artigo 168 e 169, é aí que encaminha para o Ministério do Trabalho fazer as normas regulamentadoras, ou seja, há normas internacionais, há norma constitucional, há a CLT e há as normas infralegais, que são as normas regulamentadoras, tá? Portaria, né? Essa portaria que faz esse link entre a CLT e institui. A portaria interministerial número 2 da lista suja, olha aí, nova charge aí sobre a Zara, olha, relógios, camisas, né? Adorei a coleção, né? Mas os acessórios estão over. Né? Quer dizer, vocês viram lá no próprio documentário rápido, né? A questão da Zara. Né? Você viu uma roupa que eles vendem a 20 centavos. Não era isso? A peça da calça. São 7 pessoas que fazem a calça, cada uma recebe 17 centavos. Cada pessoa de 7 ganha 7, vamos botar 20, 7 vezes 2 vezes 7, 14, dá o quê? 1,40. 1,40, chega na Zara, é R$400 uma calça. Não, mas não existe, ó, invisibilizar. Será que nós vamos entrar nessa? Código Penal, ó, artigo 149, ó, reduzir nos crimes contra a liberdade individual, dos crimes contra a liberdade pessoal. Artigo 149, reduzir a condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. E perceba que vocês sabem como é que o direito penal funciona no Brasil. E ainda assim,
querem tirar o artigo. Ou seja, o que está gerando problema não é porque tem fazendeiro ou dono de factory e dessas empresas de costura preso, não. O problema é só a imagem suja no mercado. É o que eles querem tirar. E nós vamos permitir, nessa lógica, todo mundo solto, num direito penal que tem por preponderância a prisão, não. Está solto, depois, último caso, é que é a prisão. Então, quer dizer, é lógico, né? Você vai, procura aí na internet, você vai ter muita dificuldade de achar algum que foi encontrado com pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão que esteja preso. Talvez você vai encontrar até poucos que estejam processados, porque o juiz do trabalho, em regra, ele vê a competência e nem sempre ele manda para o juízo competente, o processo morre na justiça do trabalho. E aí era importante o papel do sindicato, porque ele via e disse, opa, vou pegar aqui e vou fazer a denúncia no Ministério Público respectivo, ou vamos fazer a denúncia própria, né, para que tenha ação penal. Tá? Próximo, olha aí, ó. Pessoal, os bolivianos, né, haitianos, ó, dentro, olha como é que é o setor onde eles estão costurando, ó, com as crianças lá dentro, nessa dificuldade. Eu lembrei na época da Revolução Industrial, na Inglaterra, as crianças passando por baixo dos tiares, né, dos tiares a vapor, né, vez por outra o tiare esmagava uma, os caixotinhos, né, o Friedrich Engels, num dos livros dele, que foi antes dele conhecer o Marx, ele foi descrever, porque ele era muito namorador, né? E ele namorou com uma trabalhadora e teve muito contato com o pessoal, porque ele era abastado. Ele era de uma família de industriais. Aí quando chegou em Manchester, aí mostrando as imagens, ele descrevendo muito, né, o livro dele, muito descritivo, como ele se assustou com a realidade dos trabalhadores, bebendo praticamente lama, né? Os caixotinhos de madeira sujos no chão. E onde dorme o cachorro? Era onde dormiam as crianças. E onde é que vocês acham que essas crianças aí estão dormindo? Dentro de uma loja dessa, cheia de roupa, cheia de pano, de tecido, de linha, de agulha. Você imagina um medo, uma criança sua andando onde está cheio de alfinete para segurar os moldes, com equipamento cortante, e a pessoa sequer pode sair de lá. E um dia eu estava num debate desse com um advogado patronal e ele disse que eu só falava pela sensibilização. Mas olha, isso não é verdade, não? É mentira. Na época da Copa, disse que a função de gandula podia ser por criança de menos de 14 anos. Eu disse, você bota seu filho arriscando um monte de homem que tem morte, eles correm aqui, estão vendo a bola, pisa numa criança, mata. Outro dia tinha um vídeo de um pai que caiu em cima da criança e quebrou o pescoço. Aí você imagina, 24 homens, uma torcida valente, aí bota uma criança. Por quê? Porque na Copa não ia ser remunerado. O gandula queria botar a criança abaixo de 14 anos e vencia isso e disseram que era normal. Leva uma bolada. Eu fui extremamente rechaçado em falas porque eu disse que era contra, que isso podia acontecer. E vários diziam assim, pois eu botava meu filho. Pois eu não botava, não. Tá vendo aí todo dia o que é que tem em estádio? Né? Lembrei o Pelé, né, contando que quando foi jogar no Chile, o pessoal andava com os jogadores com a pedra na mão, né? O Pelé contando, disse, rapaz, eu jogava duro, mas eles tacavam era pedra. Pode perguntar, os Zagallo dizendo, é pedra. Eu pegava a pedra aqui na mão, tacava, né, imagina um gandula criança. Eu não sei qual é o ânimo. Código Civil, ó, as indenizações, né? O livro dos fatos jurídicos, no título 3 dos atos ilícitos, artigo 186, 188, a responsabilidade civil, artigo 927 a 954, também passando para a gente ver. Olha aí, estima-se, no Brasil existem 155,3 mil pessoas em situação de escravidão, 1.643 aliciados, só em Minas Gerais. Lembrar que a professora Raquel Rigoto, tem um colega aqui de Minas, ela é professora que a gente colocou lá em Fortaleza, mas era mineira. Demais normas, já falei, dumping social, né? Há uma concorrência desleal, a lógica do estrangeiro, diversas normas do Mercosul, normas da ONU, tá? Olha aí, marcas que foram encontradas com pessoas em trabalho análogo à escravidão, como a Nike, né? E outras mais, né? A própria Ferrari, né? Ferrari não faz só carro, faz coisas para bebê, carrinho, banco, enfim, ela tem um mix muito grande, roupa, né? Relógio. Então,
Aí o pessoal, sistemas de proteção, Plano Nacional de Direitos Humanos, Plano Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo e a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no Ceará. No caso, é para todo estado ter um. Isso aqui foi uma fala que eu tinha organizado lá para Fortaleza, né? E o Ministério Público, por exemplo, tem a coordenadoria do trabalho escravo, né? No TST tem grupo de trabalho, e aí é no Poder Executivo, ou seja, só que não está sendo efetivado. E com essa lógica de tirar da lista suja, fica muito pior. Então, a gente está aqui realmente não é porque tem que sensibilizar, é trazer a realidade. Muita coisa por fazer, quer dizer, muita coisa grave está acontecendo. Né? Uma grande pergunta, e se tudo estiver errado? Né? Quer dizer, é um papel para o sindicalista, para a sindicalista. A lógica da mais-valia, né? Muito bem percebida, tá aí novamente nessa lógica, o empregador nas costas do trabalhador, né? Uma descrição disso, quais são os planos, né? O Plano Nacional de Direitos Humanos, né? É uma das principais prioridades, a erradicação de todas as formas contemporâneas de escravidão. O Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, constituída pela Resolução 5 de 2002, e que reúne entidades e autoridades nacionais ligadas ao tema. Agora, a gente está numa procura o quê? Tem a política pública formal, está faltando o quê? É efetividade. Misturei aí com o trabalho infantil, aí é lógico, o patrão fica chupando o bico e entrega a enxada para a criança trabalhar. Não é? Combate, já indo já para, como diz o Odorico Paraguaçu, para os finalmente. Né? Parcerias, por isso que eu digo, é importante a luta de fortalecimento do Ministério do Trabalho, é importante a luta de fortalecimento da Justiça do Trabalho, é importante a luta de fortalecimento do Ministério Público do Trabalho, é importante a atuação sindicato e essas instituições. O sindicato pode denunciar o MPT, mas ele também é legitimado para a proposição de ação civil pública. Então ele pode denunciar de um lado, o procurador pegar mais elementos de um lado e ele entrar com a ação dele pelo outro. E usar a técnica que nós dissemos ontem, né? Da metralhadora. Você pega cada um ramo. Você é servidor público, o que é que tem para denunciar no Ministério Público Estadual? Ah, e aqui tem uma verba federal, o que é que eu denuncio no MPF? Ah, e eu tenho também uma questão trabalhista. Pisou um terceirizado aqui, Ministério Público do Trabalho. Eu atiro e vou tentando convencer. Qual é desses órgãos que vai ser sensibilizado para tocar o processo? A partir desse momento que eu tiver os órgãos sensibilizados, uma pessoa faz a diferença. Um procurador faz a diferença. Um juiz faz a diferença. Um auditor fiscal do trabalho faz a diferença. Mas nós, como pessoas, somos o quê? Emocionais. Precisamos ser tocados. E nada melhor do que tocar alguém do poder público do que com provas e normas adequadas e documentos para demonstrar a nossa situação. Opa, voltando. Conscientização, denúncias, as operações que nós já falamos. Olha aí a parte da sociedade civil, a Comissão Pastoral da Terra tem feito um trabalho brilhante. Você conversa hoje com o movimento sindical, em regra, ele está muito aquém da Comissão Pastoral da Terra quando fala de trabalho escravo. Eu tive contatos no tempo dessa que eu participava, dessa lógica do trabalho escravo lá com o Poder Executivo. Havia uma Secretaria de Direitos Humanos, era a professora Ana Paula Holanda, e a gente participava, quer dizer, as informações da Comissão Pastoral da Terra, quer dizer, um diálogo, por exemplo, com o sindicato lá do Mato Grosso, da fiscalização, importante procurar, tem essas pessoas, né? Tem grupos de advocacia popular atuando, eles têm um discurso muito bom, muito pertinente, muito real da situação, né? Penalizações judiciais por dano moral coletivo, eu coloquei a argumentação, é social e econômica. Termos de ajustamento de conduta pelo MPT, MPF e MPE, certo? E aí o finalzinho, achei corajosa, a colega aqui do Rio saiu, mas a OAB do Rio teve uma coragem, colocou aí, olha, os advogados brasileiros lutaram muito para garantir o direito de defesa e a liberdade, inclusive a de se dizer tolices. Né? E aí eu estou referindo exatamente a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, falando da Justiça do Trabalho, falando do Ministério Público do Trabalho, certo? Então, nessa mesma lógica está aí a jurisprudência do Supremo, trechinho rápido.
Não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir, ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho. Ó. Quer dizer, uma questão de uma ação penal, redução à condição análoga à escravidão moderna, nessa lógica, desnecessidade de coação direta. Quer dizer, a argumentação penal deles, decisão do Supremo de 2012. Tá? Ó, ele continua explicando o que é a escravidão moderna, depois vocês vão ver nos slides. E agora, olha aí, mais umas notícias, ó, Bauru e Marília. Ó, Justiça condena empresários por condições de escravidão em Pratânia. 2014. Santa Catarina, 169 crianças sofreram um acidente de trabalho em 2015. Logicamente que estavam em condições degradantes. Porque, em regra, a criança não era nem para estar trabalhando. E eu estou falando de março de 2016. Né? Olha aí, o trabalho infantil no Brasil, ó, só para você ver aqui no Sul, 938 mil crianças estão trabalhando aqui. Também em condições, em regra, degradantes. Certo? Olha aí, decisões do TST. TST, em 2010, em uma perspectiva garantidora dos direitos, combatente ao trabalho escravo, ampliadora, e agora, 2017, vejam, nosso finalzinho, Brasil é denunciado à Organização das Nações Unidas, após Tribunal Superior do Trabalho, vetar lista suja do trabalho escravo. Noticiazinha do dia 20 de março de 2017. TST vetou o pedido do governo. Vetou a pedido do governo. Quer dizer, ao invés de haver o sistema de freios e contrapesos, um controle do executivo, por exemplo, pelo judiciário, o judiciário atendeu a um pedido do governo para vetar a lista de empresas flagradas com mão de obra análoga à escravidão, ou seja, acabar os efeitos disso, reduzir o plano. É bom lembrar que isso foi uma decisão monocrática do presidente do TST e depois derrubada pelo Pleno. Fantástico. Já foi derrubada pelo Pleno. Que, né, esse presidente, inclusive, está com a campanha de um ministro. Eu nunca tinha visto um livro de direito do trabalho de um ministro do TST divulgado do Faustão. Por aquelas moças. Quando eu vi as moças, ó, livro do ministro, presidente do TST, eu digo, vixe. Não sai nem uma bandeira da CSB no Faustão, né? Ele não tem espaço para isso. Se sair lá, a gente vai ficar preocupado. Olha aí a justiça, ó. Queremos justiça e a justiça. Cadê vocês, né? Onde vocês estão? É uma perspectiva, né? Olha aí a mãe. Anda depressa, menino. Você é muito novo para ficar vendo essas indecências. O que está acontecendo hoje aí, né? Lembrar o exemplo aí da Venezuela. Eles botaram para o impeachment hoje 7 ministros da corte. Pressão dos trabalhadores. Pressão do parlamento. Tá? Então, no mais uma vez agradecer humildemente a paciência de vocês. Espero ter sido útil, né, de alguma forma, poder de alguma forma contribuir para essa corrente do bem que está sendo tocada aí pela Escola, né, e a CSB, né, acreditando nesse tipo de trabalho de formação de sindicalistas, tá? Então tá aí os nossos contatos. Muito obrigado, pessoal. Muita paz.